Amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de João. Nós vamos ler, ou melhor, nós não vamos ler para ganharmos tempo. Nós vamos apenas abrir no capítulo 1 de João. No decorrer da mensagem, nós vamos lendo os versículos que está inserido a mensagem desta noite. Como os irmãos sabem, na quarta-feira passada, nós iniciamos uma série de mensagens no Evangelho de João. Mas semana passada nós demos apenas uma palavra introdutória. Nós trouxemos algumas informações sobre o livro ou o Evangelho de João, né? Que foi o próprio João que assim o escreveu. Nós vimos também, né, a sua estrutura. Nós vimos um pouco do resumo do livro ou do Evangelho de João, e vimos também, amados irmãos, pelo menos duas razões pelas quais nos motivam a meditarmos neste Evangelho tão belo, tão bom de ser lido, e de uma linguagem simples e compreensível. E nós vimos as duas razões pelas quais devem nos motivar a estudarmos ou meditarmos no Evangelho de João. E foram elas: o Evangelho de João, nós vimos que ele foi escrito para produzir fé nos corações dos seus leitores, ou também daqueles que ouvem as mensagens do Evangelho de João. E a segunda razão pela qual nos motiva a estudar o Evangelho de João é que o Evangelho de João ele foi escrito para defender a verdadeira fé. Como nós vimos um pouco, nós vamos ver isso mais na frente, uma seita chamada gnosticismo influenciava o pensamento religioso do primeiro século. Então João escreve este Evangelho para combater essa seita chamada gnosticismo. E hoje nós vamos ver, amados irmãos, na mensagem desta noite, não é? João vai mostrar de forma clara, para acabar assim com os argumentos filosóficos dessa seita chamada gnosticismo, ele vai mostrar primeiramente, numa linguagem objetiva, direta, vai mostrar quem é Jesus. Por isso nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 18 do capítulo de João. É que João vai iniciar o seu livro aqui, apresentando primeiramente a identidade de Jesus. Quem é Jesus? Tudo quanto João ensinará a respeito de Jesus no decorrer desta narrativa, acha-se resumido nesses 18 versículos aqui, iniciais do seu livro. Então, primeiramente, João, ele vai mostrar quem é Jesus. E nós leremos, agora nós vamos ler, do versículo 1 ao versículo 3. Veja o que é que João vai dizer. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então nós vamos ver aqui do versículo 1 ao versículo 18, né? Primeiramente, aqui nesses 3 versículos iniciais do Evangelho de João, João vai mostrar primeiramente que Jesus Cristo, ele é Deus. Primeiramente, ele vai mostrar que Jesus, ele é Deus, para acabar assim com a seita do gnosticismo. Então, João vai destacar aqui nestes versículos 5 aspectos da divindade de Jesus, comprovando assim que Jesus, ele é Deus. E quais são esses 5 aspectos da divindade que João vai destacar aqui nestes 3 primeiros versículos do seu Evangelho? Primeiramente, João vai mostrar que Jesus, ele é o Verbo. Nós sabemos que a palavra aí, verbo no original, quer dizer o Logos eterno, é a palavra de Deus.
Então João mostra esse primeiro aspecto de quem é Jesus. Ele é o Logos, para destacar a divindade de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus, ele é o Verbo de Deus, ou a palavra de Deus, que nos revela a sua mente e o seu coração. Vejam aí mais adiante, João 14, no próprio Evangelho de João, João 14, versículo de número 9. João 14, versículo 9. Disse assim, Jesus, se dirigindo a Filipe, disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então, Jesus Cristo, ele é a palavra de Deus encarnada, que o quê? Revela a mente de Deus e o coração de Deus. Pois quem vê a Jesus está vendo o próprio Deus. Porque Jesus, só Ele é o divino revelador do Deus Pai. Agora voltem novamente lá para o Evangelho de João, capítulo 1, o versículo de número 18. Comprovando assim o que ele falou lá adiante, o texto que nós lemos para Filipe. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então João aqui está mostrando que somente Jesus é o divino revelador do Pai. Ninguém jamais viu a Deus, pois Deus é Espírito. O Deus unigênito, ou seja, o Filho, a segunda pessoa da Trindade, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, queremos ver a Deus? Olhemos para Jesus. João mostra de forma clara, de forma objetiva, que somente Jesus é o divino revelador do Deus Pai, a primeira pessoa da Trindade Santa. Ou seja, em outras palavras, em Jesus conhecemos Deus de forma pessoal. Em Jesus nós vemos, ouvimos e acessamos o Pai. Não há outro meio de vermos, de ouvirmos e acessarmos ao Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Ou seja, o primeiro aspecto da divindade destacado aqui no versículo 1 do Evangelho de João, ele diz que no princípio era o Verbo, a palavra de Deus encarnada. Jesus é a palavra de Deus encarnada. Conhecemos a Deus de forma pessoal, vendo a pessoa de Jesus Cristo. Ouvimos Deus falar conosco através do próprio Senhor Jesus Cristo. E acessamos a Deus Pai pela pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas também aí, João vai mostrar outro aspecto da divindade. Primeiro ele mostra que Jesus, ele é o Verbo, a palavra eterna de Deus. Mas também ele diz, no princípio era o Verbo, ou seja, no princípio. O que quer dizer isso? Antes da criação, Jesus já existia, ele é divino igual ao Pai. E João vai relatar isso também, quando Jesus responde e nos mostra de forma clara que ele já existia antes de toda a criação.
Veja aí mais adiante, João capítulo 17. João capítulo 17. Vamos ler o versículo 4 e o versículo 5. Veja o que é que Jesus vai nos mostrar aqui, que João deixou escrito. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E o versículo 5. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Ou seja, por isso que João, lá no início, diz: no princípio era o Verbo. Jesus, lá no princípio, é a palavra de Deus. Ou seja, Jesus já existia antes de toda a criação. Eu acho belo aqui o versículo 4. Ele diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Ou seja, houve um acordo nos páramos celestiais entre Deus Pai e Deus Filho, e Deus Pai confiou a obra ao seu Filho para ele consumar na terra, para glorificar o Deus Criador dos céus e da terra. Por isso Jesus Cristo aqui, na oração sacerdotal, ele diz: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Ou seja, como diz o apóstolo Paulo, ele se esvaziou a si mesmo, assumindo forma humana, para consumar a obra de Deus Pai, para ser reconhecido em figura humana. Jesus fez tudo isso por amor de todos nós que somos o seu povo. Ou seja, no princípio era o Verbo, a palavra. Ou seja, antes da criação, Jesus já existia. E é interessante que aqui o tempo verbal indica uma existência contínua e intemporal. Jesus já existia, tudo antes de existir. Então João começa de forma bem clara: ele é o Verbo, ele é a palavra de Deus, ele é eterno, ele já existia antes que houvesse mundo, antes de toda a criação. Mas também ele vai mostrar outro aspecto da divindade de Jesus. No versículo 1, lá de João, capítulo 1, ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. João vai mostrar também aqui que Jesus é uma pessoa também, a segunda pessoa da Trindade Santa. E o Verbo estava com Deus. Ou seja, o fato de Jesus estar com Deus lá no princípio revela que ele é uma pessoa distinta do Pai e que mantinha um relacionamento pessoal assim com o Pai, não é? João também vai falar isso lá na frente, ou quando ele ouviu as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Abram comigo aí também João 14. Nós sempre vamos estar voltando, viu, irmãos? No capítulo 1 e vendo textos no decorrer do Evangelho de João. João 14. João 14. Versículo 21 ao versículo 23. E o Verbo estava com Deus. João mostra que Jesus é uma pessoa, ou seja, ele é uma pessoa distinta do Pai e que mantinha comunhão eterna com o Pai. João 14, versículo 21 ao 23, que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, olha só, e eu também o amarei e me manifestarei a ele.
Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós mesmos e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos, olha, eu e ele, para ele, e faremos nele morada. Então, mostrando-nos o que? João, aqui, né? Jesus falando também que ele é uma pessoa e o Pai também é outra, mas todos dois mantêm um relacionamento eterno, uma comunhão eterna. Então, João diz: no princípio era o Verbo, ele é a palavra, ele é eterno, ele é uma pessoa distinta do Pai, mas também, e o Verbo era Deus. João vai mostrar outro princípio para mostrar a divindade de Jesus Cristo. Jesus tem a mesma natureza divina do Pai. Ele é divino em termos de essência e substância. Ele possui os mesmos atributos do Pai: onipotência, onisciência e onipresença. Mais adiante aí também, João capítulo 10, versículo 30, um texto bastante conhecido. Eu e o Pai somos um. E quero também que os irmãos abram lá em Hebreus capítulo 1, carta aos Hebreus capítulo 1, onde o autor aos Hebreus também vai mostrar, testificar que Jesus, ele é Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, mostrando-nos que Jesus é o próprio Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Veja o que é que o autor vai nos mostrar a respeito de Jesus Cristo. Ele quem? Está se referindo a quem? A Jesus Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ou seja, Jesus, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Ele é o próprio Deus. Então João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas também João, ele vai mostrar, né, que Jesus, ele é o Criador. Está aí no versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, Jesus é a palavra eterna de Deus. Jesus, ele é eterno. Antes da criação, ele já existia. Jesus é uma pessoa distinta do Pai, mas com a mesma essência. Jesus é o próprio Deus que se fez carne, e ele também é o Criador. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, aquele mesmo Deus, Criador, lá de Gênesis capítulo 1, é o próprio Jesus Cristo. Jesus é a palavra. Logo Deus criou tudo pela palavra. Deus Pai falou e tudo passou a existir. Por isso que João diz aqui: sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é a palavra de Deus. Deus falou e tudo veio a existir.
Veja o que é que Paulo vai dizer. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Eu vou ler o versículo 15 e o 16. Paulo está se referindo também aqui a Cristo, quando ele diz: este, ou seja, Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele, o que é que Paulo diz? Foram criadas todas as coisas, não é? Nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. João, de forma clara, objetiva, ele vai em primeiro lugar mostrar aqui no seu evangelho, para quebrar qualquer argumento da seita dos gnósticos, porque eles negavam que Jesus fosse Deus, que Jesus fosse divino, e João vem dizendo: olha, ele é a palavra encarnada de Deus, ele é eterno, antes que existisse todas as coisas, ele já existia. Ele também é uma pessoa distinta do Pai, mas com a mesma essência, vive em comunhão eterna com o Pai. Ele é o próprio Deus, em quem podemos vê-lo pessoalmente, e ele, por meio dele e para ele, foram criadas todas as coisas, porque sem ele, nada do que se foi feito se fez. Então, João, primeiramente, quem é Jesus? João vai responder: olhe, ele é o Deus criador dos céus e da terra. Queremos ver Deus? Olhemos para a pessoa bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas João não vai parar para quebrar com o argumento da seita gnóstica. Versículo 4 e versículo 5, João vai mostrar também quem Jesus é. Continuando, além de ser Deus, duas palavras-chave vai nos mostrar aqui no versículo 4 e no versículo 5, mostrando que Jesus, quem ele é. Versículo 4 e o versículo 5, aí do capítulo 1 de João. Continue aberto no Evangelho de João, capítulo 1. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. Então João vai mostrar aqui mais duas palavras-chave de verdades profundas, mostrando também quem é Jesus. Jesus, ele é a vida eterna, ele é a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Ou seja, a vida eterna se encontra ou se origina-se em Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo fala isso lá em João 14, que João deixou escrito também. Abram comigo aí, João 14, versículo número 6. É um texto bastante conhecido. João 14, versículo 6. Eu sou o caminho e a verdade e o quê? E a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, a vida eterna se encontra ou se origina na pessoa de Jesus Cristo. E ela, a vida que é Jesus, é eterna e é divina, e consiste em comunhão com Deus. João 17 aí mais adiante. João 17, versículo 3. Na oração sacerdotal também.
João ouviu de Jesus e deixou escrito aqui para os nossos ensinamentos. Jesus, na oração sacerdotal, diz: e a vida eterna é esta. O que é a vida eterna? Que te conheçam a ti, se referindo à pessoa do Pai, o único Deus verdadeiro, e a quem? E a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é esta. Você pode dizer que conhece a Deus, mas se você disser que conhece a Deus e não conhece a Jesus, você não tem a vida eterna. A vida eterna, ela é o contrário de destruição e morte. Por isso que João, lá em João 3,16, o que é que ele diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio trazer vida, e vida em abundância. E Jesus, que é a vida, né? Ela é recebida, ela é experimentada pela fé exclusiva, tão somente em Jesus Cristo. Como eu falei, você pode dizer: eu conheço a Deus, mas se você não experimentou o novo nascimento, se você não é uma nova criatura, se você não experimentou Jesus Cristo em sua vida, você não tem a vida eterna. Se você não crê em Jesus Cristo e nos seus ensinamentos, você não tem a vida eterna. João 5,39, veja o que é que João vai dizer aí. Palavras também do Senhor Jesus Cristo. João 5,39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Por quê? São elas mesmas que testificam de quem? Do próprio Jesus Cristo. Examine as Escrituras, porque vocês podem julgar que nelas vocês terão a vida eterna, porque são elas que testificam a respeito de mim. São palavras de Jesus. Mas aí na frente, veja o que Jesus vai dizer, João 5,24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, ele vai ter ou já tem? Tem a vida eterna. Não entra em juízo, tem outras versões que diz, não é julgado, mas passou da morte para a vida. Você quer ter vida eterna? Creia, ouça a palavra de Jesus, creia que você tem a vida eterna. Você não vai entrar em juízo, você não vai ser julgado, mas passou da morte para a vida. Por isso que João também, em João 3,36, ele diz que quem não crê em Jesus Cristo, o enviado de Deus, a ira de Deus vai permanecer sobre ele. Veja o que é que diz, João 3,36. João 3,36. Por isso, quem crer no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele vai acontecer o quê? Permanecerá a ira de Deus. Ou seja, todos aqueles que não ouvem, não creem nos escritos da Bíblia que falam a respeito de Jesus Cristo, continuarão mortos espiritualmente, e a ira de Deus continuará sobre a vida destes. Mas quem crê, quem ouve, crê, passou da morte para a vida e tem
já passa a ter a vida eterna. Então, João diz que Jesus também, ele é vida. Não existe vida eterna fora de Jesus. Ele é Deus, porque ele é a vida eterna. Fora de Jesus não existe vida eterna ou salvação. É isto que os apóstolos aprenderam, ouviram de Jesus Cristo, e é isto que a igreja deve proclamar para o mundo. Abram comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Foram esses ensinamentos que Jesus Cristo ensinaram aos apóstolos, e os apóstolos deram continuidade àquilo que ouviram e receberam da parte do próprio Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, diz, se referindo a Jesus Cristo: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E quando eles ouviram isso, veja o que é que diz o versículo 13: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com quem? Com Jesus. Pedro disse: olha, o que nós ouvimos, o que nós aprendemos da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, nós não podemos deixar de falar que fora dele não há vida eterna, pois ele é a vida eterna. Mas João também vai dizer que ele, a vida eterna estava nele, e a vida, que é o próprio Jesus Cristo, ele era a luz dos homens. João vai mostrar também que Jesus é a luz que ilumina aquele que está em trevas. A luz é uma manifestação resplandecente da vida. Jesus é a luz que veio a este mundo, ele próprio falou, e João também registrou. João capítulo 12, versículo 46. Abram aí mais adiante. Os irmãos vão se acostumando para abrir as Bíblias, que eu vou sempre estar assim, lendo o versículo e indo lá e cá. João 12, versículo 46. João 12, 46. Jesus mostrando, resumindo aquilo que ele veio ensinar. Ele disse, João 12, 46: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Quem tem Jesus jamais permanecerá nas trevas. Ou seja, Jesus é a luz que veio a este mundo trazer luz. E Jesus, onde chega, ele faz desaparecer o caos e todas as trevas. Sabe por quê? Porque a luz que é Jesus, ele manifesta e mostra todos os nossos pecados que há dentro de nós. João 3, voltem aí. João 3, João capítulo 3. Olha, amados irmãos, sabe por que muitas pessoas não querem chegar para Jesus? Ele vai mostrar aqui. João vai mostrar. João capítulo 3, versículo 19 e 21. Veja o que é que diz. Olha o julgamento de Deus sobre os seres humanos, o que é. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo. Quem é a luz? Cristo. E os homens amaram mais a luz ou as trevas? Amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram o quê? Más. Continuando, versículo 20:
Pois todo aquele que pratica o mal, o que é que faz? Aborrece a luz, e não se chega para a luz. Por que eles não se chegam para a luz? A fim de não serem arguidas as suas obras. Assim que, porque se você se aproximar de Jesus, as suas obras serão manifestadas, seus pecados serão revelados. Jesus vai manifestar todos os nossos pecados, todas as nossas mazelas, e aqueles que se aproximam de Jesus, suas obras, todos os seus pecados serão arguidos, serão revelados, ficarão claros, porque Jesus, diante da luz que é a vida eterna, as trevas não prevalecem. Jesus vai mostrar e continua mostrando todos os nossos pecados. Ele revela todos os nossos pecados. Ele revela o pecado dos seres humanos. Por isso, Ele é a vida eterna, porque a vida eterna não há trevas, e Jesus é a luz que manifesta todas as trevas. Onde Jesus chega, a luz prevalece. E um dia, eu e você, meus amados irmãos, quando éramos incrédulos, andávamos nas trevas, mas quando nós cremos no Evangelho, quando nós recorremos à graça de Deus, à misericórdia de Jesus, a luz veio fazer morada em nossas vidas, e as trevas foram dissipadas, e Jesus Cristo agora é a nossa luz, luz que ilumina todo ser humano, todo aquele que nele crê e nele permanece. Coisa maravilhosa. Ele liberta as pessoas das trevas e guia espiritualmente até um dia estarem para sempre com o Filho e com o Pai. João capítulo 8, versículo 12. Veja o que é que Jesus vai dizer. Olha, Jesus vai repetir de novo, e João deixou registrado. Eu gosto de João, que ele é bem direto. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue, o que é que acontece? Não andará nas trevas, pelo contrário, vai ter o quê? A luz da vida. Que coisa maravilhosa. João vem quebrando todas as correntes filosóficas que negavam que Jesus era Deus. Os judeus resistiram, não aceitaram o Messias, mas muitos judeus creram, e Jesus disse, de novo lhes falava dizendo: olha, eu sou, olha aí o eu sou, que está com letra maiúscula, eu sou Deus, eu sou a luz do mundo, fui eu que criei todas as coisas. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá o quê? A luz da vida. Ou seja, Ele nos liberta das trevas e nos guia espiritualmente. Vai andar com Ele agora na luz, como Ele é a luz que ilumina todo aquele que nele crê. Por isso que Jesus Cristo diz: aquele a quem o Filho vos libertar, verdadeiramente serão libertos, serão livres. Livres para quê? Para serem guiados por Jesus Cristo. Por isso, muitas vezes, amados irmãos, devemos pregar esse Evangelho. Só este Evangelho é que quebrará corações que estão em trevas. Ninguém tem poder para quebrar as trevas que há nos corações dos seres humanos. Só a palavra pregada, proclamada, porque Jesus é a palavra, Jesus é a vida, e Jesus é a luz que vai iluminar os corações. Aí sim, se Jesus libertar esses corações que estão em trevas, aí eles serão guiados espiritualmente pelo Senhor da glória, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou a luz. Aquele que me segue jamais andará nas trevas, serão guiados pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa.
As trevas aqui se referem à humanidade caída, escravizada pela incredulidade e pelo pecado que há nos corações dos seres humanos. As trevas também simbolizam ignorância, superstição, perigo e tanta tristeza que há nos corações dos seres humanos. Por isso que João, voltem agora, lá para o capítulo 1, ele vai mostrar a testemunha precursora da luz. Quem foi? João Batista. Versículo 6 do capítulo 1 de João. Depois de João testificar, João apóstolo, né? Testificar que Jesus, ele é Deus, Jesus é a vida eterna, Jesus é a luz que ilumina os corações dos seres humanos. Ele vai mostrar agora a testemunha precursora da luz. Quem foi? Versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era quem? João. Este veio como testemunha para testificar a respeito de quem? Da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, ou seja, João, mas veio para testificar a luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Que coisa maravilhosa, amados irmãos. O apóstolo João vai mostrar que João Batista foi um homem preparado por Deus para ser uma testemunha precursora da luz divina, que é o Jesus feito homem. Por isso que o nome João Batista significa Jeová tem sido gracioso. Jeová tem sido gracioso. Este é o significado do nome João Batista. Era um homem que veio para testificar da luz. Portanto, amados irmãos, João Batista foi enviado para dizer que Jesus é a luz que ilumina todo homem, no sentido de que a iluminação que trouxe é para todos os homens, sem distinção, de toda raça, de toda nação, de qualquer povo. A salvação será pregada a todos os homens e não apenas para uma nação especial. Todo aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Todo aquele que crê em Jesus, entregar sua vida a Jesus, será liberto das trevas que há em seus corações e serão guiados espiritualmente pela luz da vida, que é Jesus Cristo. Então, João, primeiramente, aqui ele mostra, Jesus, ele é Deus, Jesus, ele é a vida eterna, Jesus é a luz que ilumina os homens, mas também no versículo 14, João vai mostrar quem é Jesus também. Versículo 14, vai mostrar que Jesus também, ele é homem. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. João mostra que Jesus é Deus, é vida e é luz, mas também Jesus é homem, semelhante a nós. Jesus é Deus, o Verbo eterno, pessoal e criador. Ele é a vida e a luz. Agora João, o evangelista, declara que Deus se fez agora homem. Como diz Paulo, escrevendo aos Gálatas, lá no capítulo 4, versículo 4 e 5, no tempo determinado por Deus, ele enviou seu filho, nascido de mulher, sob a lei, debaixo da lei. Ou seja,
João vem nos mostrar que Jesus se fez homem, sem deixar de ser Deus. Ele era uma pessoa com duas naturezas, uma divina e outra humana. Os irmãos já estudaram aqui, na escola bíblica dominical. Ele era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, de forma inconfundível, imutável, indizível, inseparável. Primeiro, Jesus se fez homem pelo milagre do nascimento virginal. E a melhor narrativa que eu acho para isso se encontra lá em Lucas. Abram comigo. Lucas, capítulo 1. Versículo 26 ao 38. Eu vou ler aqui bem rapidamente. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada como certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Olha o que é que ele vai ser. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a tua serva, a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então, por que isso aconteceu? Porque já estava profetizado lá em Isaías capítulo 7. Porque Jesus, ele é a palavra, tem que se cumprir, porque ele é Deus. Isaías capítulo 7, versículo 14. 750 anos, mais ou menos. Essas palavras que foram ditas pelo anjo a Maria já estavam profetizadas pelo profeta. Isaías capítulo 7, versículo 14. A promessa do Emanuel, do Deus conosco, o Deus homem, que habitará no nosso meio, cheio de graça e de verdade. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Que sinal é esse? Eis que a virgem, que virgem? Como nós lemos lá, que o anjo veio dar o aviso. O sinal era esse: que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará como? Emanuel. O que quer dizer Emanuel? Deus conosco. Deus se fez carne sem deixar de ser Deus. Então Jesus é o Deus conosco, é o Deus Emanuel. Ou seja, ele viveu
ele assumiu a natureza humana e viveu sem pecar até a morte. Ele se identificou conosco em todas as nossas fraquezas, e João vai ser bem claro, mostrando-nos aqui que o Verbo se fez carne, tomou uma forma humana, um corpo humano, para continuar homem por toda a eternidade. Vamos ver vários versículos que João vai testificar que Jesus se identificou conosco em todas as nossas fraquezas, mas sem pecar. João capítulo 4. Versículo 6. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, quem era? Assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Olha, João deixou relatado aqui, essa passagem bíblica, que Jesus teve cansaço, igual a mim e a você, para mostrar que ele se fez também homem, né? Versículo 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Jesus teve a mesma necessidade que nós temos como ser humano. Ele sentiu sede, como nós necessitamos do líquido. Teve cansaço, teve sede semelhante a nós, para se identificar conosco, para mostrar que ele se fez homem, 100% homem, sem deixar de ser Deus. Mais na frente aí, João 6, aí também, 53. Com isso, reconheceu o Pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. João está mostrando aqui que Jesus Cristo se fez homem, mas ao mesmo tempo ele não deixou de ser Deus, porque Jesus curou esse filho do oficial do rei à distância, mostrando que ele é homem, mas ao mesmo tempo ele não deixou de ser Deus. Mais na frente, João capítulo 8, versículo 40. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão, não é? Os homens estão querendo matar Jesus. A mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus, não é? Mostrando também que ele era um homem, ele ia passar pela morte. João capítulo 11, versículo 33 ao 35. Aqui Marta e Maria mandam chamar Jesus. Jesus chegam dias depois e Lázaro já está morto, aquele a quem amava. Jesus aqui vai chorar para mostrar a sua humanidade também. João 11, versículo 33 ao 35. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que o acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde sepultastes? Eles responderam: Senhor, vem ver. E o versículo 35 diz: Jesus chorou, mostrando o quê? A sua fraqueza também como homem, como nós também choramos, mas sem pecar. João capítulo 12, versículo 27. Jesus sentiu angústia. Versículo 27. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu?
Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Jesus também sentiu angústia, mostrando assim a sua natureza humana. João capítulo 13, versículo 21. Vai mostrar também, quando o traidor é indicado, Jesus se angustia novamente. Dita estas coisas, João 13, 21, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Mostrando o seu lado humano e ao mesmo tempo demonstrando que ele nunca deixou de ser Deus. E também João 19, para encerrar, versículo 28. Até antes do último suspiro, Jesus vai mostrar uma necessidade que ele teve lá, quando estava conversando com a mulher samaritana. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Ele sentiu sede, mesmo na hora da morte, demonstrando assim sua humanidade lá na cruz. Então, amados, vejam só, João e os outros discípulos dizem que viram a Jesus. E duas razões para encerrar agora, lá em João capítulo 1, o versículo 16 e o versículo 17. João vai dizer que ele e os outros discípulos viram Jesus. E João vai mostrar duas razões porque eles viram Jesus. Primeiro, versículo 16 e o versículo 17. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. João e os outros discípulos, porque todos nós, João e os outros discípulos, disseram que viram a Jesus. Primeiramente, eles viram a Jesus porque foi a plenitude de Deus sobre ele, a graça de Deus sobre a vida de João e a vida dos seus discípulos. Esta foi a primeira razão porque eles viram a Jesus. Reconheceram Jesus ser Deus. Assim a mesma coisa foi sobre a minha vida e sobre a sua vida, que até hoje vai permanecer por toda a eternidade. É graça sobre as nossas vidas. Aquele a quem Deus agraciou, jamais ele vai deixar de derramar graça sobre graça. O que é graça sobre graça? É graça amontoada sobre graça. Nós somos falhos, nós confessamos os nossos pecados e Deus derrama graça para confessarmos os nossos pecados, para nos arrependermos, para nos convertermos do nosso mau caminho. Isso é graça sobre graça e vai ser assim até um dia estarmos eternamente com o Senhor. Por isso nós podemos ver, não com os olhos físicos, mas com os olhos espirituais, contemplarmos a glória do Senhor Jesus Cristo e dizer: Tu és o meu Deus. Fazer como Tomé: Senhor meu e Deus meu. Primeira razão, porque João e os discípulos enxergaram que Jesus é Deus, que Jesus é a luz, vida, e ele ao mesmo tempo é homem. Foi a graça de Deus. Mas em segundo, versículo 18: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem revelou. Deus derramou graça sobre as nossas vidas e Jesus revelou o Pai a cada um de nós. Por isso que nós cremos. Ele e o Pai são a mesma pessoa, são um só, duas pessoas distintas, mas com a mesma essência. Então, amados, nós podemos ver que Jesus, ele é o Deus eterno, ele é o Criador, e é a fonte de toda a vida eterna.
Ele é a luz que resplandece nas trevas. Ele se fez homem, sem deixar de ser Deus. Ele era uma pessoa com duas naturezas distintas: 100% homem e 100% Deus. Por isso que Paulo vai dizer que nós temos um mediador nos céus. Quem é? Jesus Cristo, quem? Só Deus? Abram aí 1 Timóteo para nós concluirmos. Primeira Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Olha o que é que Timóteo vai dizer. Ele manda que nós devemos orar por todas as classes de pessoas, todas as autoridades constituídas, o dever nosso. Aí no versículo 5, 1 Timóteo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Cristo Jesus, homem. Ele continua como homem, intercedendo por nós, e ao mesmo tempo Ele é Deus. Por isso, mais na frente, 1 Timóteo capítulo 6. Versículo 16. 1 Timóteo. Paulo, se você ler o contexto lá, está se referindo a Jesus Cristo. O único que possui o quê? Imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Só Jesus Cristo quem teve acesso ao Pai. Ele manifestou a glória do Pai. Ele é o próprio Deus, em essência, mas teve que se fazer homem para ser reconhecido em figura humana. E Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, ele diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então, amados, que preciosa lição, que coisa bela é o Evangelho de João. Mostra-nos logo no início, para quebrar todo o argumento da seita filosófica, o gnosticismo, os agnósticos, que negavam que Jesus fosse Deus. E João vem colocando de forma enfática, direta, objetiva: Jesus, Ele é Deus. Jesus, Ele é a vida eterna. Jesus é a luz que ilumina todo homem. E Jesus, ao mesmo tempo, Ele é homem e não deixou de ser Deus. Então, amados, esta mensagem que eu trouxe para compartilharmos nesta noite aqui nesse recinto. E como disse Timóteo, a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Graças a Deus que nós fomos agraciados e continuamos sendo graciados, graça sobre as nossas vidas, para seguirmos os passos de Jesus. Por isso que Pedro disse: para isto mesmo fostes chamados, para seguirdes os seus passos, porque todos nós, em nós, cristãos, habita a luz da vida. Deus abençoe a todos, em o nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.